Um choque inesperado. O governo canadense congelou todos os reembolsos da Tesla, exigindo que cada pedido seja analisado separadamente. Como uma tempestade silenciosa que chega sem aviso, esse bloqueio pode mudar o futuro da maior fabricante de veículos elétricos do planeta. O que teria levado a Autoridade de Transporte Canadá a aplicar medida tão drástica contra um gigante que já domina 93% das exportações automotivas canadenses? Em meio ao caos, Mark Carney, em campanha vigorosa na cidade de Windsor, coração pulsante da indústria automobilística canadense, anuncia que o país vai retaliar as tarifas americanas de 25% impostas pelo presidente dos Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos elevam impostos sobre veículos importados, o Canadá corta a Tesla dos programas de incentivo para carros de emissão zero e bloqueia um subsídio de 43 milhões de dólares canadenses. Essa ação, descrita como o ataque direto ao setor, já fez o preço das ações da empresa despencar 5,6%, ficando 44% abaixo do recorde histórico. Será que a empresa conseguirá sobreviver a essa tempestade de políticas e pressões econômicas? A última faísca veio quando a Tesla enviou um pedido gigantesco de 43,1 milhões de dólares canadenses, logo após o governo anunciar que o orçamento para incentivos estava quase esgotado. Em um único fim de semana, 8.753 veículos foram vendidos em apenas 4 concessionárias, o que significa um carro a cada 30 segundos. A Associação Canadense de Concessionárias alegou que os números eram irrealistas e que o sistema estava sendo manipulado. A ministra dos Transportes, Chrystia Freeland, imediatamente lançou uma investigação, suspendendo todos os pagamentos. Essa decisão atinge duramente a estratégia financeira da Tesla e eleva ainda mais as tensões comerciais entre os dois países. Mas o que realmente está em jogo? Não se trata apenas de um confronto entre a Tesla e o Canadá, as cadeias de suprimentos globais, a rivalidade entre Estados Unidos e China, e as normas europeias rígidas sobre veículos elétricos compõem o cenário que alimenta a crise. Enquanto os fabricantes norte-americanos enfrentam custos crescentes devido às novas tarifas, a procura por veículos elétricos continua a crescer, colocando a Tesla em um ponto de inflexão decisivo. Poderá a empresa encontrar caminhos alternativos para contornar os bloqueios e preservar sua posição no mercado norte-americano, ou será forçada a reavaliar sua presença na região? Nos Estados Unidos, as vendas da Tesla caíram 11% em janeiro, com modelos como o Model 3 perdendo 17,4% de unidades vendidas, enquanto concorrentes avançam rapidamente. Na Europa, as estatísticas mostram uma queda de 47,1% nos registros de novos veículos dos primeiros 2 meses de 2025, reduzindo a participação da Tesla de 2,5% para apenas 1,4%. Comentários políticos controversos de Elon Musk, aliados a estratégias agressivas de preço de fabricantes chineses, acrescentam mais camadas de dificuldade. Como a empresa responderá a esse conjunto de pressões simultâneas? A resposta ainda está no ar. Enquanto o governo canadense mantém a investigação, o futuro da Tesla na América do Norte permanece incerto. O próximo movimento da empresa, seja um acordo judicial, uma reestruturação de suas ofertas ou um novo ataque jurídico, será decisivo para definir se o império da eletricidade continuará a brilhar ou se apagará diante das tormentas comerciais globais. Qual será o próximo passo da Tesla? Só o tempo revelará se esse gigante conseguirá sobreviver ao vendaval ou se verá forçado a abandonar um dos mercados mais lucrativos do planeta. Resumo da parte anterior. Analisamos como as novas tarifas americanas podem desestabilizar o equilíbrio do mercado automotivo norte-americano, enquanto o mundo observa. Mas o que realmente desencadeou a crise que agora ameaça a gigante dos veículos elétricos? A tempestade começou quando o governo canadense congelou os incentivos de quase 43 milhões de dólares à Tesla. O anúncio chegou como um trovão, após a primeira centena de solicitações de subsídio explodir de 300 para 5.800 em poucos dias. O cheiro de papelada fresca misturava-se ao ruído das manchetes, que descreviam uma avalanche de pedidos improváveis. A Agência Canadense de Concessionárias de Automóveis alegou que vender 8.753 veículos em apenas 4 concessionárias num único fim de semana, um carro a cada 30 segundos, era impossível, soando como um truque de mágica.
O ministro dos Transportes, Chrystia Freeland, ouviu o clamor e ordenou uma investigação, suspendendo todos os pagamentos. Essa decisão perfurou as finanças da Tesla como uma lâmina gelada, intensificando as tensões comerciais entre Estados Unidos e Canadá. Neste cenário tenso, o primeiro ato do governo de Mark Carney foi bloquear completamente a Tesla dos programas de incentivo ao veículo elétrico, anulando um reembolso de 43 milhões que já havia sido prometido. O primeiro-ministro canadense descreveu as tarifas americanas de 25% como um ataque direto, convocando uma reunião de gabinete de emergência na manhã de 27 de março. É um ataque ao nosso trabalhador e à nossa indústria, declarou ele, enquanto o som de teclas batendo ecoava nos escritórios. Elon Musk, bilionário da tecnologia e conselheiro próximo do presidente americano, respondeu com críticas afiadas, alimentando ainda mais o fogo da disputa. Mas a pergunta que paira no ar é: quais serão as próximas jogadas da Tesla? A empresa pode contar com aliados estratégicos ou será forçada a abandonar o mercado norte-americano? Enquanto as autoridades canadenses vasculham documentos, a sombra de uma nova guerra comercial se estende sobre as fábricas, sobre o som mecânico dos motores silenciosos e sobre o brilho frio das luzes de carregamento nas estradas. Resumo da parte anterior: destacamos o bloqueio dos incentivos e a explosão de pedidos suspeitos que levaram à investigação canadense. Agora, como essa crise moldará o futuro da Tesla e do setor automotivo global? A resposta se esconde nos detalhes. As estratégias agressivas de subsídio da Tesla, que antes permitiam que modelos como o O3 e o OS recebessem milhões em apoio público, agora são vistas como manipulação. Em 2019, a empresa lançou um modelo conforme ao limite de preço de $45.000 canadenses, reduzindo a autonomia a apenas 151 km para conseguir o benefício. Esse truque renderia cerca de $115 milhões em subsídios ao longo dos anos, financiados pelos contribuintes. Desde então, a Tesla acumulou mais de $713 milhões em incentivos, números que alarmaram os reguladores. Enquanto isso, as tarifas americanas de 25% sobre veículos importados, anunciadas em 26 de março, prometem permanecer. O presidente americano jurou que, se a União Europeia apoiar o Canadá, penalizações ainda maiores chegarão. O objetivo declarado é fortalecer a produção interna, mas especialistas temem que os custos de componentes importados elevem os preços dos carros, reduzindo a competitividade de montadoras como General Motors, Ford, claro, Tesla. O efeito dominó poderia transformar o preço de um veículo elétrico em um peso nas costas dos consumidores, alterando o som de pneus nas avenidas. Para a Tesla, a tempestade pode significar reavaliar sua presença no Canadá, renegociar contratos e talvez redirecionar produção para outras regiões. A empresa ainda mantém força nas vendas globais, entregando 1,79 milhão de veículos em 2024, quase igual ao ano anterior. Contudo, as ações da companhia oscilaram, caindo 5,6% após o congelamento dos incentivos e permanecendo 44% abaixo do recorde histórico. A pergunta final permanece no ar: a Tesla conseguirá transformar esse revés em oportunidade, ou será forçada a recuar diante de uma guerra comercial que redefine o futuro dos carros elétricos? O próximo movimento pode mudar o rumo de toda a indústria. Um escândalo que sacudiu a indústria automobilística. Como a Tesla passou de campeã a alvo de uma investigação. A Associação Canadense de Revendedores alegou vendas irrealistas, acusando a empresa de manipular o sistema. A ministra dos Transportes, Chrystia Freeland, lançou uma investigação imediata e suspendeu todos os pagamentos. Esse golpe inesperado abalou as finanças da Tesla e inflamou as tensões comerciais entre vizinhos. Mas o que realmente motivou essa decisão drástica? Será que a estratégia de incentivos da Tesla foi o ponto de ruptura? A estratégia agressiva de incentivos da Tesla explodiu em números chocantes. Em poucos meses, pedidos de subsídio saltaram de 300 para 5.800, um crescimento que o governo considerou manipulação. Não foi a primeira jogada. Em 2019, para entrar no programa ESEL, o Model 3 precisava custar até $45.000 canadenses. Na prática, o modelo vendido valia 52 mil, então a empresa criou um modelo de conformidade de 44 mil,
com autonomia reduzida a 151 km, insuficiente para os padrões da marca, mas suficiente para desbloquear milhões em incentivos. Desde então, os contribuintes canadenses subsidiaram a Tesla em 115 milhões de dólares, e o total de incentivos recebidos alcançou impressionantes 713 milhões. Essa tática ousada chamou a atenção das autoridades, transformando-se no pilar da investigação atual. Mas qual será o próximo passo do governo? Poderá a Tesla ser completamente excluída do programa? Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos elevou as tarifas de importação a 25% sobre veículos estrangeiros, anunciando um bloqueio permanente. Ele advertiu que, se a União Europeia apoiar o Canadá, sanções ainda maiores virão. O objetivo declarado é impulsionar a produção nacional e reduzir a dependência de peças externas, mas especialistas temem que esses impostos elevem custos, reduzam lucros e encareçam os carros para o consumidor. As ações de Tesla já sofreram. As ações recuaram 5,6% após a suspensão dos pagamentos, e as vendas europeias despencaram 47,1% em 2 meses. A empresa enfrenta desafios regulatórios, políticos e concorrenciais ao mesmo tempo. O que a Tesla fará para sobreviver a essa tempestade? Será capaz de contornar a guerra comercial e reconquistar o mercado global, ou assistirá ao seu império elétrico desmoronar diante de sanções implacáveis? A resposta pode mudar o futuro da mobilidade elétrica. A nova política tarifária dos Estados Unidos está abalando as fundações da indústria automobilística. Por que o presidente decidiu impor 25% de imposto a todos os veículos importados? Ele alega querer fortalecer a produção nacional e cortar a dependência de peças estrangeiras. Economistas alertam que o aumento nos custos pode empurrar montadoras como General Motors, Ford e Tesla a elevar preços. O efeito colateral? Consumidores sentem o peso no bolso, enquanto a competitividade das marcas despenca. A coleta dos novos impostos começa em 3 de abril, prometendo avivar a guerra comercial e mudar o cenário global do automóvel. Mas como isso está refletindo nas ações da Tesla? A resposta vem do norte. O governo canadense bloqueou os subsídios que financiavam a compra de veículos elétricos. A medida congelou pagamentos de reembolsos que totalizavam milhões de dólares. Tesla, que já dominava 93% das exportações de veículos canadenses para os Estados Unidos, viu seu pedido de 43,1 milhões de dólares canadenses chamar a atenção das autoridades. As vendas nos 4 maiores concessionários atingiram um carro a cada 30 segundos, o que despertou suspeitas de manipulação. O ministro dos Transportes ordenou investigação e suspendeu todos os pagamentos, golpeando a estratégia financeira da empresa e inflamando ainda mais as tensões entre os dois países. Qual será a reação da gigante americana diante desse cerco? Com o bloqueio canadense, o valor das ações da Tesla começou a oscilar violentamente. Em 25 de março de 2025, as cotas subiram 12% em um raro surto de otimismo. Mas ainda permaneciam 44% abaixo do recorde histórico de dezembro. Logo depois, a decisão de excluir a Tesla dos incentivos reduziu o preço das ações em 5,6%, quebrando níveis técnicos críticos. A capitalização de mercado despencou, enquanto as vendas europeias caíam 47,1% nos 2 primeiros meses de 2025, reduzindo a participação da empresa de 2,5% para 1,4% no continente. Comentários políticos polêmicos de seu líder e a concorrência de fabricantes chineses pressionam ainda mais. O futuro da Tesla está em jogo. Resistirá às pressões multilaterais ou sucumbirá ao caos das guerras comerciais? A resposta ainda está por vir. Resumo da parte anterior. Após a decisão canadense, as ações da Tesla despencaram 5,6%, caindo para 27.206 dólares, e a capitalização da empresa sofreu forte retração. As tensões comerciais globais deixaram as cotas ainda mais voláteis, enquanto as vendas europeias começaram a escorregar. Gancho. Por que a gigante dos veículos elétricos, que parecia indestrutível, está sendo empurrada para o abismo por decisões que ninguém previa? Um eco distante de motores silenciados ainda reverbera na memória.
Imagine o cheiro metálico de um showroom recém-aberto, a vibração sutil dos tapetes de vinil sob os pés, o brilho frio das luzes de LED refletindo nos painéis de vidro. Foi nesse cenário que, há poucos meses, a Tesla sentiu o primeiro frio cortante da tempestade. As vendas na Europa despencaram de forma abrupta nos primeiros 2 meses de 2025. Em janeiro e fevereiro, o registro de novos automóveis caiu 47,1%, atingindo apenas 11.743 unidades. Essa queda reduziu a participação da empresa no mercado europeu de 2,5% para 1,4%. Não foi só a força comercial que foi abalada, fatores políticos também desempenharam um papel decisivo. As explosões verbais de Elon Musk e suas declarações controversas ecoaram por toda a Europa, provocando reações acaloradas. Seu apoio ao partido de extrema-direita AfD na Alemanha e intervenções na política britânica mancharam a imagem da marca, criando desconfiança entre os consumidores. Ao mesmo tempo, concorrentes chineses avançavam com estratégias agressivas de preço, enquanto novas linhas de fabricantes europeus surgiam, desafiando a supremacia da Tesla. As normas de emissão da UE e a perspectiva de impostos adicionais sobre importações da China complicaram ainda mais a estratégia da empresa no continente, empurrando-a para um período turbulento. Nos Estados Unidos, o quadro também se mostrava sombrio. Em janeiro, o número de veículos Tesla registrados caiu 11%, enquanto rivais aumentavam suas vendas. O modelo 3, o X e o S foram os mais atingidos. O modelo 3 perdeu 17,4% das unidades, caindo para 189.900. O X recuou 19,8%, 1.955 unidades. E, em outra métrica, 31,2%, 12.426 unidades. Em contraste, o modelo Y manteve um desempenho relativamente estável. Apesar da queda, a empresa conseguiu um feito notável com o Cybertruck e manteve presença forte no cenário global, entregando 1,79 milhão de veículos em 2024, quase igual ao recorde de 1,81 milhão do ano anterior. Com mercados internacionais compensando a perda doméstica, a pergunta que paira no ar é: será que essa reviravolta representa apenas um obstáculo temporário ou sinaliza o fim de uma era de domínio inquestionável? O próximo movimento da Tesla pode mudar o rumo de toda a indústria automotiva, e o que está por vir pode surpreender ainda mais os investidores e consumidores. Você já imaginou que a maior fabricante de carros elétricos do planeta poderia estar à beira de um colapso silencioso? O que parece um revés momentâneo pode se transformar na maior oportunidade da história da Tesla. Nos últimos meses, a empresa liderada por Elon Musk viu suas vendas nos Estados Unidos despencarem, mas ainda domina o cenário global. Em 2024, entregou 1,79 milhão de veículos ao redor do mundo, quase a mesma marca de 1,81 milhão do ano anterior, revelando que mercados internacionais compensam as perdas norte-americanas. Apesar da queda nas vendas domésticas, a Tesla está pronta para se reencontrar nos Estados Unidos em 2025, apostando em novos modelos que prometem restaurar a confiança dos consumidores. Será que esses números representam um risco latente ou a porta aberta para investidores ousados? As oscilações recentes do preço das ações mostram a ansiedade dos investidores, mas alguns veem ali um convite ao buy and hold de longo prazo. A liderança polêmica de Elon Musk, com explosões políticas e estratégias de preços agressivas, coloca a companhia em um caminho cheio de incertezas. Enquanto isso, os fabricantes chineses BYD, XPeng avançam com modelos de baixo custo, apertando o mercado europeu e norte-americano. O silêncio das fábricas se mistura ao zumbido das linhas de produção, o perfume metálico do aço recém-cortado e o leve cheiro de plástico quente das baterias em plena carga. O futuro da Tesla não depende apenas de tecnologia e produção, ele está intrinsecamente ligado às flutuações políticas e econômicas que se desenrolam globalmente. As políticas governamentais e as tendências automotivas serão, nos próximos meses, os principais vetores que determinarão a trajetória da empresa. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, já alertou sobre os perigos das políticas comerciais dos Estados Unidos, afirmando que o livre comércio está em risco e que o multilateralismo enfraquece. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen,
lamentou a decisão americana e prometeu proteger consumidores e empresas. Já Hildegard Miller, presidente da Associação Automobilística Alemã VDA, alertou que as tarifas pressionam não só fabricantes, mas toda a cadeia de suprimentos global, trazendo consequências negativas para os consumidores. Com todas essas forças em jogo, a grande pergunta permanece: a Tesla conseguirá superar a tempestade e emergir mais forte, ou será tragada por essa guerra comercial que já deixa marcas em cada fábrica, em cada concessionária, em cada volante que vibra nas ruas? O próximo movimento da gigante eletroautomotiva pode mudar o rumo de todo o setor. O que acontecerá a seguir? As decisões que ainda estão por vir prometem mudar tudo, e o mundo aguarda, em silêncio, o próximo capítulo dessa saga eletrizante. Com o governo canadense, a Tesla ainda pode tentar reconquistar participação de mercado na China e na Europa usando preços mais agressivos. Se baixar o valor para competir com os fabricantes chineses, sua lucratividade pode despencar. Mas será que quem realmente está em risco são os investidores ou a própria identidade da marca? A recente decisão de congelar os reembolsos de 43 milhões de dólares canadenses trouxe um choque imediato. As autoridades acusam a montadora de vender um carro a cada 30 segundos, 8.750 E3 unidades em apenas 4 concessionárias num fim de semana, e de manipular o sistema de incentivos. O Ministério dos Transportes suspendeu todos os pagamentos, gerando um terremoto nas finanças da empresa e acendendo uma faísca nas tensões comerciais entre Estados Unidos e Canadá. Enquanto isso, os novos arcos tarifários de 25% anunciados pelo presidente americano prometem transformar o cenário automotivo. Eles visam impulsionar a produção doméstica, mas podem elevar os custos de montagem de gigantes como a Tesla, forçando-a a repensar sua cadeia de suprimentos e a estratégia de preços. Se a empresa optar por reduzir ainda mais o valor dos modelos para enfrentar a concorrência chinesa, poderá perder margem e enfrentar dificuldades financeiras. Se focar no segmento premium, preservará a aura da marca, mas perderá volume. O que acontecerá nas próximas semanas? Um acordo que restaure o apoio canadense ou um bloqueio definitivo que encerre a era de ouro da Tesla? O desfecho ainda está por vir. Transporte Canadá decidiu suspender os pagamentos de reembolso para a Tesla até que cada solicitação seja cuidadosamente analisada. Enquanto isso, o ex-presidente do Banco da Inglaterra, Mark Carney, que agora faz campanha em Windsor, no coração do setor automotivo canadense, está preocupado com o impacto dessa situação em um momento crítico. Os veículos elétricos representam o segundo maior produto de exportação do Canadá, gerando impressionantes 51 bilhões de dólares. O que está em jogo para a Tesla? Será que a era dourada da gigante dos carros elétricos está chegando ao fim? Recentemente, a Tesla, marca líder no mercado de veículos elétricos, se viu em meio a uma crise sem precedentes. A introdução de novas tarifas pelos Estados Unidos, sob a administração de Donald Trump, somada a medidas retaliatórias do primeiro-ministro canadense, transformaram o cenário em um verdadeiro campo de batalha. A empresa, que frequentemente serve como sinônimo de inovação, agora enfrenta desafios que podem abalar suas finanças e ações no mercado. Mas o que realmente está acontecendo nos bastidores da indústria automotiva? A decisão do governo canadense de excluir a Tesla dos programas de incentivos ao veículo elétrico e congelar pagamentos passados não é apenas uma questão que envolve a montadora, mas reflete tensões mais amplas nas cadeias de suprimentos globais e nas rivalidades comerciais entre Estados Unidos e China. Enquanto cidadãos são afetados, a Tesla, sob a liderança do bilionário Elon Musk, vê suas estratégias clássicas sendo questionadas. Como uma marca reconhecida, a Tesla conquistou a maior parte dos incentivos em sua categoria no Canadá, mas essa abordagem agressiva em relação aos incentivos agora levanta suspeitas. Infelizmente, as vendas da Tesla não estão indo bem. No primeiro bimestre de 2025, houve uma queda acentuada nas vendas de carros novos na Europa e na América do Norte. Elétricos rivais, investimentos em novos modelos e uma imagem manchada pelas polêmicas políticas de Musk estão colocando a marca em uma posição vulnerável no mercado. Isso é um reflexo de como as tensões políticas e econômicas podem impactar a percepção e o desempenho de uma marca que outrora foi sinônimo de inovação. O que a Tesla pode fazer para se reerguer nesse cenário complicado?
O ventilador da polêmica gira, e há a possibilidade de que a Tesla tome medidas legais contra o governo canadense, alegando violação das regras de comércio internacional. Isso poderia trazer um novo capítulo nessa história, mas as chances de sucesso parecem limitadas. Portanto, será por meio de uma reestruturação e uma nova abordagem que a gigante dos elétricos conseguirá reconquistar o mercado? Ou terá que enfrentar um futuro incerto, repleto de desafios tanto em casa quanto no exterior? A tensão está no ar, e o relógio está correndo. A tensão entre Tesla e o governo canadense se acirra, e uma pergunta crucial surge. O império de Elon Musk na indústria dos veículos elétricos poderá estar à beira de um colapso? Transporte Canadá decidiu congelar os pagamentos de reembolso para a Tesla, uma manobra que atinge duramente o gigante do carro elétrico. Nesta crise, emerge um cenário repleto de desafios, enquanto os olhos do mundo se voltam para o que está por vir. Será que esta é a queda da era de ouro da Tesla? Recentemente, as vendas de veículos da Tesla no Canadá foram impactadas por uma série de eventos, incluindo tarifas impostas pela administração de Donald Trump e uma retaliação por parte do primeiro-ministro canadense, Mark Carney. O detalhe explosivo? O Canadá suspendeu a inclusão da Tesla em seus programas de incentivos para veículos elétricos. Com uma receita de 51 bilhões de dólares, o setor automotivo é vital para o país, e a decisão canadense provocou um turbilhão que balança a confiança dos investidores e o futuro da Tesla na América do Norte. A situação piora com a divulgação de uma aplicação massiva da Tesla para reembolso no valor de 43 milhões de dólares canadenses, exatamente na mesma época em que o governo indicou que os fundos para seus incentivos estavam se esgotando. O que inicialmente parecia uma manobra de marketing audaciosa rapidamente se transformou em um fardo, com políticos exigindo investigações sobre possíveis manipulações do sistema. Será que essa pressão levará Elon Musk a um ponto de não retorno? A resposta talvez resida em uma reviravolta inesperada. Embora a Tesla enfrente um futuro incerto no Canadá, a marca ainda detém uma força global. Porém, se o gigante decidir retaliar legalmente contra a decisão, enfrentará uma luta difícil. A pressão da rivalidade entre Estados Unidos e China e os novos padrões de emissão da União Europeia complicam ainda mais o quadro. Poderá a Tesla redesenhar sua estratégia para recuperar a confiança neste cenário de crescente hostilidade? Se recuar agora, a fabricante perderá espaço para a concorrência, especialmente de marcas chinesas que dominam o mercado. E se a solução não estiver apenas nas terras canadenses, mas em uma mudança radical no preço dos seus veículos? A Tesla pode precisar voltar suas atenções incessantes para o aumento das vendas e preços competitivos, mas até que ponto esta estratégia pode afetar sua zilionária imagem de marca premium? O retorno das vendas na Europa e o impacto de novas tarifas também trazem à tona uma questão intrigante: até onde Elon Musk irá para proteger seu legado? A resposta a essa pergunta poderá determinar não só o futuro da Tesla, mas o equilíbrio do mercado de veículos elétricos em todo o mundo.